Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio César, estou aqui novamente para conversar com vocês sobre um tema muito oportuno e difícil de comentar, que é a pornografia. Tem muitos homens e também mulheres que são viciadas nisso e estão de alguma forma chafurdadas e se afundando dia após dia nesse vício e também nesse mau hábito. Porque a pornografia é tão problemática em nossa cultura e por que a pornografia está entre os índices de maior causa de divórcio. Porque eu disse anteriormente que os ídolos, eles são insaciáveis. De certa forma, a pornografia ela se torna um ídolo justamente por conta da crise existencial. O homem, em sua crise existencial, como disse Viktor Frankl em um dos seus livros, ele, de alguma forma, pega a libido e toma proporções descabidas por conta da libido e também da crise existencial. Tem um livro chamado A Política da Pornografia, do grande teólogo Rusdoni. Esse livro é um livro pesadíssimo de se ler por conta de ele traça toda a etimologia da palavra e como surgiu a pornografia no mundo. E ele começa dizendo que a pornografia surgiu justamente por Marquês de Sades. Marquês de Sades nasceu em 1740 a 1814, que foi o falecimento dele. Ele nasceu em Paris. Foi um nobre, político, revolucionário, filósofo e escritor francês, famoso por sua sexualidade libertina. E qual que era a premissa de Marquês de Sade? Ele dizia que Deus não existe, logo não há normativas espirituais e muito menos mandamentos no qual nós podemos seguir. No século XVII, os iluministas disseram que Deus não existe, mas existe base para a moralidade. Então, se Deus não existe, também não há base para a moralidade. Por quê? Porque a moralidade deve estar vinculada a Deus, que é o supra-suma bem ou bom da moralidade. E Marquês de Sade entendeu que Deus não existe, logo não há base para a moralidade. O homem é normativo, a natureza é normativa. Portanto, a partir dessa premissa, ele foi ao extremo na sua libertinagem, escrevendo vários contos sobre pornografia, escrevendo vários contos que é até difícil de mensurar e de falar. Por quê? Porque ele levou ao máximo a sua ideia de não existência de Deus. Como diz o salmista, se Deus não existe, todas as coisas me são lícitas. E logo o homem cai em libertinagem, em uma vida que não condiz com o relato daquilo que Deus fez com que o homem vivesse. Logo o homem se torna norma para si mesmo. E quais são os problemas da pornografia, Júlio César? São vários, em várias dimensões diferentes uma da outra. Primeiramente, o homem começa a se procrastinar, ele não consegue terminar uma coisa, a mente do homem começa a se vagar em vários problemas existenciais. Então, um dos primeiros índices do problema da pornografia é justamente o homem procrastinando a sua própria vida. Ele compra um livro e não termina de ler, ele começa um assunto e não termina, ele começa um empreendimento e não termina. Por quê? Porque a pornografia ela vai liberando níveis e mais níveis altos de dopamina. Só que da mesma forma que ela libera esses níveis de dopamina muito alto, ele também acaba de forma muito repentina. E o homem quer cada vez doses mais altas de dopamina. Por isso, quando ele começa a assistir esses vídeos, ele começa com coisas básicas, mas isso logo vai diminuindo o seu nível de dopamina. Então, ele vai aumentando cada vez mais os níveis de pornografia. Então, ele vai aumentando cada vez mais os níveis de coisas absurdas dentro desse nicho e acaba com a mente e com o coração do homem. Por isso, nada é suficiente para esse homem. Quando ele vai se deitar com a sua esposa não é suficiente. O sexo que Deus criou para a glória do próprio Deus não é suficiente para esse homem. Ele quer, de alguma forma, subjetivar sua própria esposa. Ele quer, de alguma forma, tornar sua própria esposa um objeto, assim como é naqueles vídeos. O homem e a mulher naqueles vídeos não tem rosto, não tem face, somente corpo e carne, porque é o homem mecanizando o próprio homem, o homem mecanizando o próprio sexo, que foi criado para a glória de Deus.
Então a pornografia é um problema em vários níveis. E nesse livro ele escreve algo muito interessante dizendo: Sade, portanto, é o mais moderno dos homens. Ele está à frente dessas pessoas liberais na medida em que ele abertamente vindica o assassinato e todas as demais transgressões. Ele vindicava o assassinato e as transgressões se fosse possível para satisfazer um desejo do coração do homem. Por quê? Porque Deus não existe. Se não há Deus nem queda, logo a natureza é normativa. Sustentava Sade, e nada pode ser chamado de pecado ou crime, e todas as coisas são permitidas, com exceção do cristianismo. Em breve o mundo alcançará o passo de Sade, a menos que abandone seus fundamentos humanistas. A menos que o mundo abandone os seus fundamentos humanistas, vai alcançar esse mesmo nível de libertinagem. Hoje nós podemos contemplar em muitas universidades algo muito parecido com o Marquês de Sades. O homem vindicando um sexo sem responsabilidade, uma vida amoral e uma vida sem sentido, justamente para vindicar aquilo que o homem acha que é normativo, baseado na sua própria cabeça e baseado no seu próprio coração. Mas a Bíblia fala que o coração do homem é propício a extraviar, o coração do homem é enganoso. Nós não podemos criar regras para nós mesmos. As regras foram criadas por Deus e estão nos 10 mandamentos do Senhor. Por isso, o Dr. Viktor Frankl escreve que se o homem não for guiado pelas tradições que estão aí para normas do mundo e também pelos mandamentos, o homem será guiado por 10.000 mandamentos da sua própria mente e da sua própria imaginação. O problema é que ele não consegue seguir esses 10.000 mandamentos. Uma hora ele está periclitando em um, uma hora ele está periclitando em outro. Portanto, a pornografia é um mal em nosso século e isso deve ser, de alguma forma, banido do nosso coração e da nossa mente. Por que, Júlio César, isso deve ser banido do nosso coração e da nossa mente? Porque além de ser um mau hábito, pode se tornar também um ídolo. E os ídolos, eles são insaciáveis. Eles não podem ser saciados. Você começa assistindo uma coisa que você pensa que é normativa, que é normal, entre um homem e uma mulher, e de repente você vai elevando isso para ocasiões muito piores, e de repente a sua mente já não consegue gravar absolutamente mais nada, a sua mente está vagando em vários pensamentos obscuros, e daqui a uns dias você já não terá base para a moralidade. Você não terá base para a ética, e por fim você destruirá o seu casamento, os seus filhos, a sua família, as suas finanças e, por fim, a sua própria alma. Foge dessas coisas enquanto é tempo.